Boa tarde, Murilo, Iane. Conseguem me ouvir bem? Boa tarde, professor Maurício. Sim, sim. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo Olá, bem, Riane, tudo Murilo? jóia? Riane, né? Isso, Maurício, de novo. Estamos juntos mais uma vez. Vocês Professor, muito participaram de prazer, uma honra sessão? conhecer. Isso, isso. Prazer é A meu. Iane apresentou na última Quarta, isso. quarta, isso mesmo. E eu estava como líder de sessão também. Excelente, excelente, Murilo. Recebi sua mensagem há pouco aqui, dei um joinha lá. E, e onde estão os nossos caríssimos e caríssimas autores dos demais trabalhos? Por onde eles andam, não é? Que são 16 horas e temos Só que. temos, Diga. só temos a Iane, que é inclusive o último trabalho, né? O último, mais uma vez sobre extensão, né, Iane? Isso. Muito bom, Será gente. que nós estamos no início já com o trabalho dela e damos continuidade depois ou prefere aguardar um pouco? Nós podemos aguardar um pouquinho, né? Temos esses cerca de 5 minutos aí de tolerância. A ideia é que, bom, as coisas mudam um pouco dependendo do número de trabalhos, mas nós temos os 5 minutos de introdução, que geralmente eu faço. Depois, cerca de 8 minutos para o vídeo do primeiro artigo, mais 8 para a discussão do primeiro artigo. A mesma rodada com o segundo, depois com o terceiro, e aí no tempo restante, em geral, fazemos um debate sobre interseções entre os trabalhos, né, ou focos assim que chamaram a atenção em cada obra. Podemos seguir desse modo, porque também provavelmente, né, colocando o trabalho da Riane à frente, caso não tenhamos mais autores nesse início, porque aí também dá a possibilidade do pessoal conectar depois, né? Às vezes tem algum problema técnico e tudo mais. Seja como for, eu estou na liderança do tema de ambientes de ensino e aprendizagem no SEMEAD desde 2020. E eu atuo como professor permanente do programa de mestrado e doutorado em administração na Universidade Positivo e também no programa de mestrado e doutorado em gestão ambiental. Então, eu tenho essas frentes aí de estratégia empresarial, principalmente, e de sustentabilidade, mas também tive uma formação em filosofia que me permitiu alguns desses nossos, em administração e depois em filosofia, né, enquanto bacharelado e depois licenciatura, que me permite ter um gosto, digamos, muito grande sobre essa temática, né, dos nossos ambientes de ensino e aprendizagem. É mais ou menos por aí. Hoje é o último dia, né, do evento. Eu não sei até que ponto que isso modifica um pouquinho aí a assiduidade do pessoal. Eu moderei outras 2 sessões durante a semana bastante fervorosas, eu diria, com todos os artigos sendo representados e uma troca muito bacana. Mas tem prós e contras, né, gente? Na verdade, assim, podemos dar mais atenção ao trabalho, se o número de. Eu não sei se a Iane vai gostar dessa ideia, né? Porque aí, né, Murilo, nós também falamos de prós e contras aí, digamos. Mas claro que gosta, porque com certeza assimila bem a lógica acadêmica, que é a lógica de quanto mais nutriente, melhor, né, gente? E no fim cabe aos autores definirem, né? O que que vão seguir e o que que não vão. Mas eu, hoje em dia, quando eu envio meus trabalhos para os lugares, eu quero realmente que façam o maior número de apontamentos possível, né? Então, eu acho que é isso. Agora, considerando uma obra só representada, a nossa agenda ela passa a ter um outro formato, talvez, né? Eu acho que não precisa ser tão duro assim. Murilo, Não,
Eu concordo demais, inclusive a mesma sessão que eu estive na liderança junto com e a Iane apresentou, foi na quarta-feira, nós tivemos uma troca muito legal, a gente teve esses momentos não só de questionamentos aos grupos, aos autores, perdão, como forma de entender melhor a temática, mas a gente também teve um momento de feedback mesmo, com uma busca de contribuir aos trabalhos. Isso eu acho que é a grande sacada, é o que eu entendo como fundamental em um evento como esse, é porque nós podemos refinar, rever aquilo que talvez não esteja tão claro e poder melhorar para uma futura publicação em um periódico científico. É, Porém, é, é, acho que isso diga. é fundamental. Porém, hoje, estranhamente, só temos um autor dos três trabalhos, então Às vezes acho acontece, viu? Não é comum, mas pode acontecer, especialmente quando os congressos já estão nos seus momentos finais. É, eu queria destacar esse teu ponto sobre o SEMEAD, né? Ele é um congresso muito plural, né, gente? É muito bacana nesse sentido. Eu estou como líder de tema desde 2020, porém, o meu primeiro SEMEAD, nossa, se eu não estiver enganado, é 2014. Então assim, é muito legal. O Clécio está entrando aí conosco. É muito legal perceber a evolução do evento e, na minha visão, é um evento que consegue trazer desde trabalho derivado de PIC, né, de projetos de iniciação científica, passando por teses de doutoramento e passando por trabalhos de fruto de livre docência de professor da USP, já vi aqui conosco também, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito legal. Você vai literalmente da graduação à livre docência nas discussões do SEMEAD. Não é todo congresso que tem essa característica. E também um congresso um pouco mais intimista do que alguns congressos muito maiores, assim, sabe? Eu vou lá para o Academy às vezes. Esse ano foi em Boston. São 10 mil participantes, gente. Então, quer dizer, você não vê as pessoas no congresso, não consegue dialogar e tal. Então, tem esses prós e contras aí. Murilo, você se recorda se o Clécio está na autoria de um dos artigos? está sim, é o autor do segundo trabalho, é um dos autores do segundo trabalho. É, nesse sentido, me parece que ele está travando uma luta aí de conexão. Conseguiu, agora acho Acho que que conseguiu. sim, acho que sim. Clécio, boa Clécio, tarde. Olá, boa tarde. nos ouve bem, meu caro? Tudo certinho? Isso, escuta, agora eu consegui. Tá bem. Boa Então, tarde. assim, vamos dar o play, porque se chegam os autores do terceiro trabalho, passamos a estar atrasados. Olha como a vida é bastante interessante. Então, Murilo, o primeiro movimento é o play no primeiro trabalho apresentado, correto? Vamos inverter a ordem mesmo e começar pela Iane. Olha, pode ser. A ordem ela não é algo muito duro, sabe? Então podemos fazer desse modo, sim. Murilo, você vai compartilhar, né, com a gente? Vamos fazer os testes aqui. Então, o título do trabalho: Análise das habilidades da formação profissional em membros do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal das Universidades do Ceará, né? E a Iane está aqui conosco para representar o trabalho. Vamos ver se funciona direitinho a nossa conexão. Olá, pessoal. Meu nome é Yane e eu vou apresentar o Tá. trabalho intitulado Análise das habilidades da formação profissional em membros do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal das Universidades do Ceará. Trabalho que foi feito em conjunto por mim, Yane Corrêa Forte, Joelma Castelo, Ana Lívia Albuquerque, Carlos Davi Araújo e Natália Lima Verde.
Dando uma breve contextualização, é necessário entendermos que a extensão universitária, ela proporciona aos estudantes vivências e experiências práticas que estão diretamente relacionadas ao conhecimento teórico adquirido em sala de aula. O pilar da extensão, ele pode auxiliar no desenvolvimento técnico e interpessoal dos estudantes de cursos de graduação que têm uma estrutura curricular primordialmente técnica, como é o caso do curso de Ciências Contábeis. Esse curso ele surgiu ali em meados do século XX, tá? Tendo a prevalência do ensino teórico e do conhecimento técnico, com o objetivo de formar profissionais capazes de gerir e gerar informações ligadas ao negócio, à dinâmica patrimonial da empresa e da sociedade. O aumento das exigências do mercado de trabalho da área da contabilidade tem feito com que a extensão universitária ela seja, por vezes, a primeira experiência do estudante do curso com exercício prático da profissão através do seu contato com a sociedade. Dessa forma, em 2011, foi criado e instituído o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, né, um projeto desenvolvido pela Receita Federal do Brasil em conjunto com as instituições de ensino superior do país. Esse projeto ele visa atender de forma gratuita a população hipossuficiente que necessita de auxílio com relação a problemas contábeis e fiscais, mas, claro, sem deixar de lado, ou seja, sem substituir ou excluir a importância dos escritórios de contabilidade do contador. As práticas extensionistas propostas e proporcionadas pelo NAF permitem que os membros desse projeto eles desenvolvam habilidades e competências necessárias para a sua formação profissional e, consequentemente, para o mercado de trabalho. Segundo a OCDE, os constantes aprimoramentos dos requisitos para acessar o mercado de trabalho têm exigido dos colaboradores níveis educacionais mais desenvolvidos. Assim, os empresários, eles entendem que para o seu negócio ele ampliar e alavancar, é necessário ter o auxílio de profissionais que tenham a devida formação profissional para o desenvolvimento das atividades da empresa de forma assertiva. Assim, o nosso questionamento de pesquisa é: qual a percepção dos membros do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal sobre as habilidades da formação profissional? O objetivo é analisar as habilidades da formação profissional sob a perspectiva dos membros do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal das universidades do Ceará. Com relação à justificativa da nossa pesquisa, nosso estudo ele justifica-se uma vez, né, frente aí ao desafio em se verificar e estudar a extensão universitária e a configuração dela no processo de auxílio à inserção do graduado de Ciências Contábeis no mercado de trabalho. Em 2018, o MEC ele aprovou as diretrizes para políticas de extensão da educação superior brasileira, assim como a obrigatoriedade da curricularização da extensão na estrutura curricular dos cursos de graduação das universidades, tem se observado a necessidade de se compreender as habilidades e competências relacionadas à profissão, relacionadas à formação profissional e desenvolvidos pelos estudantes em atividades extensionistas. Nosso trabalho ele contribui, tá certo, com as pesquisas sobre extensão universitária e formação profissional, ao avançar na abordagem dos fatores de formação profissional desenvolvidos em discentes dos cursos de gestão por meio da participação deles, né, em atividades extensionistas, com ênfase no NAF. A nossa revisão de literatura, ela se dividiu em 2 tópicos. O primeiro tópico, ele aborda brevemente sobre o desenvolvimento e evolução das atividades extensionistas no Brasil e a sua importância para o curso de Ciências Contábeis. Posteriormente, a gente tratou um pouquinho sobre a criação, o surgimento, né, do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal e o impacto desse núcleo no desenvolvimento das habilidades e dos interesses profissionais dos estudantes do curso de Ciências Contábeis. Com relação à nossa metodologia, a gente pode trazer que ela é uma metodologia quantitativa, exploratória e descritiva, tá? Com relação ao público-alvo agora, o nosso público-alvo foram os membros e ex-membros dos Núcleos de Apoio Contábil Fiscal das universidades do Ceará, deixando claro que esses membros e ex-membros, né, são os alunos, ex-alunos dessas instituições de ensino superior que têm o NAF ali implantado. A coleta de dados, ela procedeu-se, né, por meio de um survey, tá? Foi aplicado um questionário composto de 23 itens, dividido em 3 blocos, sendo o último bloco uma escala ali, né, que foi criada, denominada escala de formação profissional, que contempla 11 itens, tá certo? E essa escala, ela trabalha na perspectiva da escala de Likert de 5 pontos. Com relação à análise dos dados,
Os nossos dados, eles foram submetidos a análises estatísticas descritivas e testes de médias de Wilcoxon de Mann-Whitney, né? E também realizamos uma análise fatorial exploratória. E, por fim, né, para fechar, a gente finalizou ali com análise de cluster por caminhos. Com relação à nossa análise e discussão do trabalho, né, dos resultados obtidos, a gente pode trazer que, com relação ao perfil dos respondentes da pesquisa, percebeu-se que a maioria é ex-membro do NAF, tá, do gênero feminino, que participaram da atividade extensionista, ou seja, que pertenceram ao NAF por, no máximo, um semestre, e ainda estão ali concluindo o seu curso de Ciências Contábeis. Deve-se salientar que a maioria desses respondentes tem uma idade entre 21 e 30 anos de idade, está trabalhando e tem uma renda familiar entre R$ 1.321,01 e R$ 3.960. Com relação à nossa análise fatorial, a gente, né, conseguiu ali verificar a formação de 3 grupos, deixando claro que o item FP5 e FP6, eles foram excluídos pela semelhança nos valores obtidos nas cargas fatoriais, tá? Os nossos 3 grupos, eles foram denominados, primeiramente, o primeiro grupo ali, habilidades técnicas, uma vez que são itens que tratam sobre as habilidades, né, técnicas e teóricas dos estudantes. Segundo grupo, habilidades interpessoais. Terceiro grupo, interesses profissionais. Após a análise fatorial, a gente realizou uma análise de cluster por caminhos, que gerou também aí 3 grupos, tá certo? E ao analisar os resultados dessa análise de cluster, a gente conseguiu observar, né, que pode-se discutir que, mediante as diferentes personalidades, conhecimentos e desejos profissionais dos membros que compõem a NAF, sugere-se que diferentes grupos de estudantes podem ter desejos de desenvolvimentos mais direcionados para uma determinada habilidade do que para outra. Ou seja, né, os alunos, eles podem ir se desenvolvendo de acordo com as suas necessidades individuais, tá certo? Com relação à conclusão da nossa pesquisa, o estudo ele permite ampliar o conhecimento sobre as habilidades da formação profissional desenvolvidas na extensão universitária. Além disso, ele apresenta que a extensão universitária ela pode desenvolver habilidades em estudantes do curso de Ciências Contábeis. É possível identificar também que, através do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, os estudantes conseguem vivenciar as práticas da sua área profissional, desenvolvendo suas habilidades por meio da necessidade de execução das atividades, né, do projeto de extensão. Dessa forma, eu apresento para vocês as referências bibliográficas utilizadas na nossa pesquisa, e muito obrigada pela atenção de vocês. Bem, Yane, acho que conseguiu, né, Murilo, sintetizar bem o que está expresso no artigo. Eu fiz algumas anotações aqui para refletirmos juntos, né? Essa noção de habilidades da formação profissional, no contexto dos membros do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, é bem interessante e desafiadora, né, Yane? Então, quando você destaca na introdução, foi a partir da percepção deles, aí eu já comecei a pensar, né? Bom, tudo bem, prós e contras dessa escolha, né? Uma vez eu falava com uma pessoa sobre o conceito de competência, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, Marcelo, um dos conceitos mais legais que eu conheço de competência é quando alguém muito fera numa área fala que você também é, sabe? Falei, poxa, que legal isso, que interessante, né? Então, a importância da visão dos terceiros sobre as suas competências. Mas é um recorte, então o trabalho toma como base a percepção deles. Seria mais legal ainda, como possibilidade de continuidade do trabalho, dialogar ou rodar um survey com pessoas que foram, digamos, atendidas por eles, né? Aí você tem uma força muito grande sobre essas habilidades. E aí eu vou querer te ouvir em alguns pontos, mas assim, para tentar fortalecer algumas coisas. A própria escolha do termo habilidades, né? Como é que ela se dá? Por que o termo habilidades? Porque poderia ser competência, poderia ser eficiência, poderia ser satisfação daqueles que se envolveram
com o NAF, mas foi escolhido habilidades. Então, eu acho interessante te ouvir sobre a justificativa. E não estou dizendo que é certo ou errado, não, apenas mesmo para te ouvir sobre a justificativa das habilidades. E É aí tem engraçado. 11 itens. Deixa eu só concluir, Anny, aí eu já te ouço em tudo, a gente faz um bate-bola aqui, só para eu não me perder aqui no meu funil. Tem 11 itens muito interessantes para essa medição das habilidades, né? Que você usa a literatura para justificar. E aí você se refere assim, olha, trabalhos da área já adotaram os itens desse modo. É fundamental aprofundar, sabe? E às vezes você não precisa mais do que 3 ou 4 linhas extras para poder aprofundar. Como assim? Né? Como assim trabalhos da área? De que área especificamente nós estamos falando? De que temática especificamente nós estamos falando? Qual é o peso desses estudos que utilizaram, né? Eu faço trabalho de mentoria para carreira acadêmica e tal, tem um monte de projeto, e aí um aluno está desenvolvendo uma dissertação de mestrado, e num belo dia ele me mostrou o seguinte: olha, o meu orientador pediu para eu usar uma escala consagrada aqui, isso vai facilitar muito o trabalho. Falei, bacana, vamos dar uma olhada nessa escala. Não estou dizendo que é teu caso, até nem fiz essa investigação, pelo amor de Deus. Mas no caso dele, era uma escala de um artigo publicado no Brasil que tinha 5 citações e tinha 20 anos de idade o trabalho, sabe? E ele entendeu como sendo uma escala consagrada para medir aquilo que ele se propôs a medir. De novo, eu não estou falando do seu, mas é só levantar uma bola para a necessidade de que ou escalas novas sejam validadas, não é teu caso, porque você está pegando algo que já existe, ou escalas, itens de medição, enfim, sejam muito bem justificados e não somente citados, tá? Porque aí vão começar a chover aqui coisas do tipo: será que são os melhores itens para medir as habilidades? Será que as categorias de habilidades que isso vai gerar são as mais adequadas e tal? E aí, depois, já concluindo minha fala, eu vi que você dividiu em habilidades técnicas e interpessoais, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu tive aí algumas andanças por gestão de pessoas e acho que pode ser rico abrir em 4 frentes, sabe, em subtópicos dentro dessas habilidades. Não é um erro dividir em habilidades técnicas e interpessoais, né? Mas se você pega a própria definição de hard skills e soft skills, você tem algumas coisas dentro dessas definições que você pode abrir um pouquinho mais, né? Então, habilidade técnica é um grande guarda-chuva que envolve coisas ali dentro dela. Interpessoais, idem, né? E, e aí vem outras reflexões sobre quase metade dos teus respondentes, 47,92%, ficaram só um semestre no projeto, né? Eu acho importante trazer uma reflexão de que tipo de interpretação esse grupo pode ter de diferente em relação a quem teve mais experiência nessa participação. E, para te ouvir, tá? Último ponto. Você recorta por extensão, né? Projeto de extensão dentro da universidade. Porque é um projeto que nasce no âmbito da extensão em parceria com a Receita Federal do Brasil. Agora, talvez você tenha explicado e seja uma questão minha, da minha interpretação, da minha leitura, que eu não pude fazer várias e várias vezes aí. Mas será que abrir com extensão a tua introdução, né? Já abrir com extensão, é esse mesmo o caminho? É o central, é o coração daquilo que você está fazendo? Não me parece, mas aí queria te ouvir. Talvez a minha maior provocação seja essa, ao final, que é assim:
você tem um interesse por trás disso, né? Que assim, você quer saber se esse pessoal tá sendo bem informado, se esse pessoal está atendendo bem, se esse projeto tá dando certo, está realmente contribuindo com as pessoas, entendeu? Então, dá para ir por esse caminho. Eu iria na introdução por um caminho da falta de assistência que a sociedade tem e que leva à criação de um projeto importante, com uma função social relevante, entendeu? Eu não, particularmente, eu não abriria com um peso tão grande na extensão universitária. A extensão universitária é o meio pelo qual isso acontece. Poderia ser ensino, poderia ser pesquisa, e no caso é extensão. São reflexões aqui, longe de querer trazer uma verdade, né? E aí eu queria te ouvir um pouco. Boa tarde, pessoal. Assim, agradeço, tá, professor Marcelo, as suas contribuições e já tratando inicialmente com relação ao termo habilidades, competências. Isso sim, quando você falou, só me recordei de uma, assim, de uma longa discussão com a Joelma, né, a segunda autora. Realmente, será que o melhor termo é habilidade? Será? Voltei, caiu aqui do nada, perdão. Yane, olha, eu não sei, raríssimo acontecer isso, mas a minha conexão ficou instável. Acho que foi, né? Foi Mas geral ou foi só a minha? eu acho que o Murilo tá voltando agora também, né? Então, Isso, a não sei se minha eu aqui pudesse. também caiu. Estranhei, foi deu geral. Tá, paramos quando você falava que inicialmente estava lá competência, você estava contando tudo que Isso. realmente aconteceu, né? Você estava fazendo o seu depoimento sob juramento aqui, aí tivemos o problema. Foi, Começa de novo essa exatamente. parte, Rani. Pronto. Eu e a Joelma, a gente realmente parou muito para pensar qual seria o termo, né, competências e habilidades. Porque se a gente for levar em consideração a tradução, colocando, né, hard skills, soft skills, né, a gente, na tradução seria habilidades técnicas, habilidades interpessoais, mas a gente não quis nem levar em consideração esse ponto. Dando algumas olhadas na literatura, o que é que a gente conseguiu se extrair de alguns? Não estou dizendo que são autores gerais, não. Alguns autores falavam, habilidade você tem aquilo, mas você precisa aprimorar, né? Então, a ideia que a gente está tentando trabalhar do NAF é justamente isso, aprimorar. Supondo que o Murilo fosse do NAF, primeiro semestre dele lá, ele sabe que ele tem um conhecimento, mas no NAF ele vai aprimorar, desenvolver esse conhecimento dele através da prática, daquilo que ele aprendeu em sala de aula. Então, por isso que a gente levou o termo, né, ali, o nome habilidades, mas realmente foi, sim, a gente enviou com habilidades, mas enviamos com habilidades já pensando, será que não é competências? Foi realmente, assim, um parâmetro bem questionador, esse ponto. Realmente não foi. Yane, ponto rápido sobre isso. Se você pegar lá o clássico do chá lá, né, que a competência é a união de conhecimentos, habilidades e atitudes, é uma das vertentes teóricas clássicas. Você poderia se colocar em maus lençóis, por outro lado, se você usasse competência também, né? Porque você não está avaliando a atitude desse pessoal, entende? Sim, sim. Né? Então, nesse sentido, você adotou um caminho um pouco mais seguro. Sim, Então, essa literatura vai dizer o seguinte: eu posso ter o conhecimento, eu posso ter habilidade para a prática, mas se eu não tiver a atitude correta, eu não estou sendo competente.
naquilo. Entendi. E aí o teu instrumento, ele realmente não foi montado dessa forma, você se colocaria num caminho mais difícil. A competência é o construto mais amplo, a habilidade pode ser vista como um subtópico da competência, né? Certo. Pronto. Com relação ao segundo ponto, que seria, no caso, a escala, né, a escala de formação profissional, vamos lá. No artigo, realmente foi colocada uma frase bem rápida, né? Os itens foram elaborados com base em estudos da área. O que é que acontece? A gente tentou, né, assim, de uma forma literalmente aprofundada, buscar estudos que tratavam sobre o NAF, né? Estudos nacionais, estudos internacionais, até porque o NAF ele não é uma parceria que existe apenas aqui, né, no Brasil, ele existe também outros países. Então, a gente foi atrás desses estudos. Eles são poucos, né, mas a gente conseguiu. Nessa perspectiva, a gente verificou o que é que os autores desses estudos eles estavam conseguindo obter de resultados na pesquisa deles, né? Pesquisas, diga-se, semelhantes realmente, que tratavam no sentido de que o NAF ele melhora, né, o desenvolvimento do aluno e por aí vai. Ou algum artigo que seja relacionado justamente também a questões de extensão, e a partir desses resultados, né, da discussão desses artigos, a gente extraiu essas escalas. Né? Não foi realmente um estudo que já está com a escala feita, preparada. Não, não foi. Isso é a... Então, minha recomendação nesse ponto Uhum, é assim, pelo menos da tua fala, uhum, vamos lá, qual que é o grande desafio quando nós fazemos uma junção que ainda não foi feita dentro de um trabalho inédito, né? Claro, você pega uma escala que tem a ver com um contexto de núcleo de apoio contábil e fiscal, mas você também precisa de uma escala que seja suficientemente boa para medir a habilidade, uhum. né? E tudo bem, você pode pegar uma escala que já trabalhou com como avaliar a eficácia de projetos de extensão universitária. Então, você já estaria falando de três escalas de literaturas diferentes entre si. Tudo bem, você pode ter trabalhos dentro de núcleo de apoio contábil fiscal que já procurou investigar habilidades, mas aí você vai ter mais dificuldade nisso. Justamente por isso que eu estou te falando, esse caminho da justificativa do uso Certo. é muito interessante. Em geral, eu prefiro trabalhar do seguinte modo: eu pego uma escala de habilidades clássica, internacionalmente utilizada, muito citada, publicada no Top Journal e trago essa escala de habilidades, entendeu? No trabalho do NAF, aí você vai ter algo mais específico, que é um contexto mais, né, específico para essa questão. Escala de desempenho de projetos de extensão universitária, é o seguinte, poxa, com a amostra que eu selecionei, bom, Murilo, meu caro, Fabrício chegou aqui na sala também. Como é que a gente está para os próximos? O Fabrício, pelo que eu visualizei, não é autor, acredito que só está participando da nossa sessão hoje. Tá E aí bem. nós temos o Clécio aqui como representante do segundo trabalho, de metodologias ativas. Eu vou Vamos para o aproveitar. segundo trabalho, que aí depois a gente faz os cruzamentos entre Pronto, ambos. pronto, tudo certo. Vamos lá. Vamos lá.
todos. Eu sou Clécio Alves Ribeiro e vou apresentar o trabalho Metodologias Ativas na Educação Profissional em Administração, Percepções dos Docentes do Senai Norte Bahia. Trabalho elaborado em parceria minha com Yandra Vitória Rodrigues, Maurício Vitor Souza Oliveira e professora Fernanda Roda. Esse trabalho parte da inserção profissional ligada à construção da identidade social do indivíduo. A importância da educação contínua como preparação para a atuação profissional é fundamental, ressaltando a necessidade de aproximar a educação da realidade do mercado de trabalho. A educação profissional no Brasil é uma maneira de melhorar a competitividade da indústria, promovendo o crescimento econômico e criando melhores oportunidades de emprego e renda. No Brasil, enfrentamos a relação de alta taxa de desemprego e baixa taxa de qualificação profissional, destacando assim a necessidade de investir não apenas na quantidade, mas também na qualidade da mão de obra e na adaptação às demandas mutáveis do mercado de trabalho. O trabalho exige aptidões técnicas, emocionais e comportamentais, mas as práticas de ensino unicamente tradicionais não bastam ativas, específico ao estudo de administração. Seguimos agora para a estrutura metodológica que usamos, sendo um estudo teórico-empírico com objetivo exploratório, nossa população composta pelos docentes do Senai Norte Bahia, que tenham ministrado aulas presenciais ou remotas a partir dos últimos 6 meses do ano de 2022 nos cursos voltados para a área de administração. O nosso método de coleta foi por meio do questionário semi-estruturado, com taxa de resposta de 78,26%, fazendo uso da análise estatística para questões fechadas e análise de conteúdo segundo Bardan para questões abertas. A nossa amostra se caracteriza pela maior parte do gênero feminino, entre 21 e 40 anos, sendo 88,9% com graduação em alguma área. Nossos entendimentos e percepções sobre metodologias ativas resultaram na percepção e autonomia. As metodologias ativas promovem uma maior participação e interação dos alunos durante as aulas, fazendo com que eles sejam os protagonistas do desenvolvimento do ensino. Portanto, pode-se considerar que a maioria dos docentes do Senai Norte Bahia tem uma percepção muito próxima com o que de fato são as metodologias ativas, do ponto de vista da teoria e como elas podem contribuir para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Observamos agora as metodologias ativas mais aplicadas em salas de aula, sendo estudos de casos, seminários e discussões e gamificação. Foi perceptível também que mesmo os docentes recentes na instituição conhecem e desenvolvem metodologias ativas em suas aulas, sendo 56% dos respondentes praticantes efetivos. As metodologias ativas possibilitam uma aula mais prática, tornando o aprendizado mais efetivo. Essas metodologias retiram docentes e discentes da zona de conforto, possibilitando um método de ensino por competência, desenvolvendo habilidades e competências como autonomia, autoconfiança, agilidade, trabalho em equipe, raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas. A utilização de metodologias ativas se torna importante para suprir as necessidades que o ensino tradicionalista tem deixado. 89% dos docentes sentem encorajados pelo Senai Norte Bahia a utilizarem metodologias ativas em sala. Dessa forma, nota-se quase um consenso de que as metodologias ativas tornam os alunos mais interessados e participativos,
sejam mais ativos no processo de aprendizagem e, com isso, conseguem desenvolver habilidades e competências para atuar no mercado de trabalho. É possível afirmar que o Senai Norte Bahia está no caminho ideal, fornecendo um ambiente adequado, assim como acompanhamento ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. A escassez de estudos sobre o tema, em meio a tantos estudos de caráter tecnicista, vale questionar como as necessidades do mercado poderão ser atendidas sem que haja a formação de bons profissionais. E surge também a necessidade de transformar as metodologias ativas em uma regra e não uma exceção. E aqui temos nossas principais referências, com estudos como o de Andrade, o de Mota, Vital, entre tantos outros que contemplaram e construíram o nosso trabalho. Com isso, encerro minha apresentação, agradecendo a todos. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Clécio, meu caro, tá boa a conexão? Tudo certinho por aí? Coração tá no lugar? Mais ou menos, tá bom. Muito interessante seu estudo também, né? Então, docentes, isso já traz toda uma forma de se fazer a pesquisa, né? A percepção dos docentes. Talvez eu comece de uma forma similar ao que eu falei para a Yane, né? Quando você olha para os docentes, você vai ter uma forma de interpretar, quando você olha para os discentes, você pode ter outra, né? E, e mais ainda, né? Quando você olha para os empregadores desse povo, aí você pode ter uma outra visão. Isso tudo é muito rico, mas chega uma hora que o estudo precisa fazer um recorte e você fez a partir dos docentes. Contribuições de metodologias ativas para a educação profissional. Eu publiquei um artiguinho na GV Executiva esse ano, com o professor João Lins, que é diretor do FGV Company, cujo título é Como trazer maior efetividade para a educação corporativa. Está lá na GV Executivo, colocando no Google, dá para achar esse trabalho. E, aliás, eu ia falar para a Yane também sobre um outro artigo que eu fiz sobre o desenvolvimento de soft skills nos alunos, tá? Desculpa, é um parênteses rápido que senão eu esqueço de comentar para ela. É um artigo que fala sobre o potencial de instituições de ensino acreditadas internacionalmente por AICSB, por exemplo, de desenvolverem essas habilidades, né, em seus alunos, esse maior potencial dessas universidades em desenvolverem essas soft skills. Lá tem um pedaço de literatura, Yanni, que pode contribuir para a continuidade desse seu caminhar aí nas habilidades. Mas voltando aqui para o Clécio, as minhas provocações são mais no sentido assim, você abre em tipos, né, exemplos de metodologia ativa em sala de aula, o que é muito interessante. Estudo de caso, 13 menções, seminários e discussões, 11 menções, gamificação, 8, sala de aula invertida, 6, aprendizagem baseada em problemas, 5, aprendizagem baseada em projetos, 4, né? Veja, pode aí me corrigir se eu estiver errado, dependendo da literatura que você errou, que você usou, mas assim, a aprendizagem baseada em problema, o estudo de caso pode ser caracterizado nessa lente também, né? O estudo de casos como sendo uma aprendizagem baseada num problema ali, tá? Então, e eu fiquei nessa assim de que, bom, tudo deu legal então, né? Então a metodologia ativa, ela é fundamental para o desenvolvimento desses profissionais. E aí eu vou embora. Acabei meu artigo, vou para casa. Clécio, onde é que dói? Quais são as dores aí? Quais são as incongruências?
Então, assim, provocação para a continuidade do seu trabalho, né? Tem metodologia que funciona mais do que outra? Ou o peso é o mesmo? Sabe? Eu fico com essas reflexões. Para esse público, a gamificação, por exemplo, que é tão debatida, tão polêmica na academia, ela tem um peso maior ou menor do que outras estratégias de metodologia ativa? E mais, quais são os elementos que funcionam assim como contrassenso? Porque senão vai ter gente que vai falar quanto mais metodologia ativa, melhor. Quanto mais melhor. Será que é isso mesmo? Será que não tem um nível adequado disso? Tem parte dos teus parágrafos que fala a metodologia ativa coloca o professor como coadjuvante. É frase que está lá em um dos parágrafos, né? O professor tem que ser coadjuvante, entre aspas, sempre? O grande detentor do saber, ele não tem que ser. Tudo bem quanto a isso, né? Aquela postura de que ele é o centro do saber universal, isso é uma grande mentira. Mas assim, é que nem lá fala-se, e aí eu já te passo, tá? Mas fala-se muito em não tem que dar o peixe para a pessoa, tem que ensinar a pessoa a pescar. Não tem esse senso comum aí? Peraí, calma. Às vezes você dá o peixe para a pessoa, poxa vida. Às vezes você ensina a pessoa a pescar e não vai com ela. Às vezes você ensina a pessoa a pescar e vai com ela. Não é assim? Tem três formas de fazer. Uma aula expositiva, ela é, por vezes, necessária. Às vezes você precisa ficar pelo menos 30 minutos num novo tema, ouvindo um bom explicador, sabe? Só ouvindo. Só ouvindo. Pô, Romani, você é contra a metodologia ativa? Muitíssimo pelo contrário. As grandes aulas são dialogadas. Elas têm um caráter muito mais indutivo, construção coletiva, sabe? Elas vão para outro lugar do coração das pessoas, entendeu? Mas, peraí, se eu pego uma palestra de um filósofo sobre um tema da ética, peraí, eu vou ter que parar e ouvir aquilo ali. Então, o que você acha desses pontos, Clécio, sobre os limites também da metodologia ativa, né? Porque senão pode dar a entender que é meio mundo Disney, entendeu? Nossa, quanto mais melhor e tal. E que estratégias podem contribuir mais nesse processo? Ou se o peso delas é parecido aí, entendeu? Boa tarde novamente. Eu queria só pedir desculpa novamente pelo meu nervosismo. Eu estou estranhando aqui também. E eu queria agradecer mais uma vez. O professor não está aqui, mas o professor Maurício, que me encorajou a estar aqui também. Queria agradecer muito a ele e a Yandra. Então, esse estudo ele partiu muito das percepções da gente enquanto aluno do Senai. A Yandra, ela foi aluna do Senai Bahia, em Juazeiro, e eu fui aluno do Senai de Petrolina, né, que são cidades vizinhas, irmãs praticamente. E a gente tinha essa percepções, né, de como a gente fazia o mesmo curso técnico profissionalizante lá e era diferente, né? Essa aula mais expositiva de um lado, enquanto tinha uma coisa mais dinâmica de outro lado. E aí a gente partiu a estudar isso no Senai Bahia, e eu acho que tem que ter, você falou dos limites de, dos tipos, né? E eu acho que deve ter um equilíbrio, é necessário haver momentos de aulas expositivas com o professor orientador, né, a mostrar o caminho, mas eu acho que a gente como aluno já não se sente tão à vontade assim, ou
né, ter sempre essa rotina. Por isso que a gente quis ter esse estudo e levantar se realmente os professores tinham essa noção dessas outras alternativas de aula, e foi surpreendente por a gente também descobrir que o Senai oferecia também alguns suportes, algumas instruções para os professores quanto a isso. Isso abriu nossa cabeça enquanto aluno e quanto a essa questão aí da passagem do ensino. E eu acho que um ponto a ser interessante, ou a mais em outro estudo, é justamente ah, investigar junto agora com os alunos quais dessas metodologias eles possam se afeiçoar mais ou tenha mais essa atratividade. Seria, acho que algo interessante a ser estudado também agora. Que mais? Legal, Clécio. Porque, veja, na tua fala mesmo, né? Poxa, nós alunos não estamos mais, né, com a mesma predisposição para as aulas tradicionais e tal. Só que os alunos não foram ouvidos aí, né? Isso, Então, essa é uma limitação considerável do trabalho. E até, meu caro, outros elementos, né? Os docentes que estão aí há 40 anos na jornada vão ter uma percepção sobre metodologia ativa muito diferente dos docentes mais novos também, sabe? Eu acho que teu trabalho precisa detalhar um pouco mais essas questões. É até uma discussão geracional, né? Com certeza é uma discussão geracional. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o futuro das universidades na visão dos reitores, pró-reitores, né, e direção acadêmica em geral. Então, tem mais de 40 entrevistas em profundidade que já foram erguidas aí. E o pró-reitor de extensão da Mackenzie, que agora saiu, mas ele estava como pró-reitor nos últimos 2 anos, ele me falou o seguinte numa entrevista: Marcelo, quando veio a pandemia, uma série de professores aqui da Mackenzie pediram aposentadoria, porque não se sentiram capazes de lidar com a tecnologia. Então, eles aceleraram a aposentadoria e saíram, né? E um outro aspecto que a pandemia trouxe foi uma diminuição da idade média dos professores do ensino superior. Olha só o tamanho dessas mudanças, pela habilidade, por falar em habilidade, né, Yane? Pela habilidade de conseguir operar essas situações todas, né? Mesmo o Zoom, uma série de recursos que nós usamos, e se uma pessoa nem sabe ligar direito um computador, como é que ela vai ser craque em vários recursos do Zoom? Aquilo que, para o meu caso, por exemplo, é um uso diário, porque eu faço 7 reuniões, às vezes, por dia no Zoom, com todos os recursos, eu entendo que, para alguns colegas, não é simples, e isso não faz daquela pessoa alguém pior ou melhor enquanto explicador das coisas do mundo, né? E então, Clécio, eu fico com essa questão aí de querer saber um pouquinho mais da justificativa da tua amostra, das fragilidades que essa escolha amostral pode trazer, entendeu? Mas a gente pode, né, Murilo, seguir depois para essa pauta, porque temos o trabalho do Carlos, que chegou aí para participar conosco, tá? Carlos, tudo bem, meu caro? Você me ouve bem? Ouço sim, tudo bem. Pode me chamar de Adriano, Marcelo. Adriano, tá bem, Adriano, Oi, ótimo. Anne, tudo bem? Bom te ver por aqui. Oi, professor. A Iane tá famosíssima em todas as sessões, todo mundo É conhece a porque ele Iane. foi meu professor na graduação, então Ah, mais fácil é ainda. isso. Excelente. É Então, isso. gente, sem mais delongas, para dar tempo de discutir o terceiro trabalho, vamos a ele. Aperta os cintos, viu, gente?
Olá, eu sou Carlos Adriano Santos Gomes Gordiano, aqui da Universidade Federal do Ceará, e em conjunto com Daniel de Jesus Pereira, do Instituto Federal de Alagoas e da FUCAP Business School, e Miriam Gomes Conceição, da Universidade Estadual de Feira de Santana, estamos apresentando aqui no CMA de 2023 o artigo que tem como título: Para ser contador tem que ser macho, a peleja de homens gays durante a formação em Ciências Contábeis em universidades do Nordeste brasileiro. A gente começa com a introdução, ou prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Você não está acostumado com essa forma de escrever. Sim, sabemos, é ousadia esse modo de aprender. Na verdade, é um chamamento para outros tipos de expressão, da ciência e suas conquistas de um mundo em transformação. Podemos unir o verso prosa à cultura popular, expressões do sul do mundo que ao norte vai chegar, para resolver problemas e buscarmos solução, com a tal diversidade e também para a inclusão. Foi-se o tempo em que a vergonha era nosso alimento, se esconder, sofrer, chorar, isso sim era tormento. Nossa voz não agradava, nosso jeito também não. Me refiro ao homem gay, tema da investigação. Esse homem orienta sexualmente sua ação no desejo por iguais na escola ou profissão. E na contabilidade não seria diferente. Mesmo sendo a profissão conservadora, lá tem gente. No passado, o homem gay era uma patologia, perversão, aberração, todo nome se dizia. Tal julgamento moral, fruto da modernidade, socialmente construído, foi cunhando tal verdade. O problema da pesquisa que queremos responder se resume na pergunta que em cordel vamos dizer: como ocorre a vivência da orientação sexual durante a formação contábil de quem ama outro igual? O objetivo está bem claro, pois se busca compreender na formação, no aprender das ciências, a vivência do homem gay na formação, no aprender das ciências contábeis em universidades nordestinas, do prazer e sofrimento em todas as suas rotinas. Chegamos então à revisão de literatura ou uma fuxicagem sobre a tal diversidade. Ser não hegemônica é difícil nesse mundo opressor, seja em casa ou no trabalho, na faculdade, haja dor. E se a agressão insistente está no seu dia a dia, quem acredita a violência não debita a alegria. Gênero é performativo em função do nosso agir, como homens ou mulheres ou outras formas de existir. É possível subverter essa ordem compulsória posta pela sociedade ao longo da nossa história. Sair do armário não é fácil no hostil ambiente, requer coragem e audácia, testemunho inteligente. Isso ajuda a construir nossa queer identidade, fortalece as nossas bases, não importa a nossa idade. E a teoria queer, onde entra nessa história? Reúne uma variedade de argumentos bem notória. Sua ideia central é que gênero e sexualidade não são fatos ontológicos. Veja que a atualidade são mantidos no lugar pela repetição normativa de performance de gêneros que conduzem toda a vida. Você conhece a história do tal termo homofobia, que conceitua a violência contra gay todos os dias? Por George Weber, inicialmente trabalhado, na década de 1970 ele foi anunciado como pavor de estar próximo a homossexuais, retratando a aversão de quem ama seus iguais. Simbólica ou concreta, a violência nos acompanha, pois desde cedo aprendemos, ou tu é homem ou apanha. Mas a mulher, o negro, o deficiente também sofre desse mal. O nordestino, o velho, o índio, com tantos outros é igual. Daí a necessidade da academia refletir, afinal, o que fazermos para esse quadro inibir? Vamos então para a metodologia, o percurso metodológico, com quantos paus se faz uma cangaia e uma pesquisa. Toda pesquisa tem um método e com essa é igual. Mas antes de falar deles, tipificá-la é o ideal. É um estudo descritivo quanto aos seus objetivos e usa análise de discurso, logo é qualitativo. A pesquisa foi de campo, esse é o seu procedimento, está aí a explicação de todo o seu funcionamento. Realizamos a coleta entrevistando 4 humanos, todos gays e nordestinos, recém-formados ou graduandos. Google Meet foi o meio de a entrevista efetivar, a distância impedia outras formas de falar. Chegamos ao item 4, análise dos resultados, ou a dor e a delícia de ser o que é. Prazer e sofrimento aparecem nos relatos. Se percebe uma mudança no cuidado com seu trato, pois na universidade podem ser seu eu de fato, a mesma coisa não ocorre na empresa ou nos estágios. O que os relatos apontam sobre a contabilidade é que ela é tradicional, conservadora, na verdade. Existe um certo perfil para ser contador, roupas formais, descrição, modelando de sabor. Isso complica para o gay que quer sorrir e colorir, e tem que se conter para não se despedir. Endurece teu jeito, rapaz, fala grosso como homem. No trabalho contábil, ou os gays se calam ou somem. E aí que entra a tal da aversão, que se cria em muitos gays na contábil profissão.
Achando que ali não lhe cabe, ele pensa em outras áreas, que o receba e abraça e não censure suas falas. É preciso alertar que há outros marcadores, que ampliam preconceitos, sofrimentos e dissabores. Se sou gay e sou preto, sofro duplo preconceito. Se sou pobre e gay, a dor é dupla do mesmo jeito. Se meu corpo não é padrão, a coisa só complica. Se a voz é feminina, provisione essa dica. Meu trajeto é mais difícil, a homofobia aqui grita. Todos concordaram num ponto: afeminado sofre mais. Na faculdade ou no estágio, se desmunhecar não tem paz. Trate de abrir as portas e aceite meu talento, pois o meu jeito é esse, não vou mudar nem lamento. E se vier de brincadeira, aprendi a revidar. Já tenho resposta pronta para a vergonha causar. Em quem se atreve a me discriminar, pois sou bicha atrevida, prefiro bater a apanhar. Uma coisa curiosa sobre sofrer homofobia foi a não percepção de ter passado essa agonia. Quase todos os entrevistados não se lembram de um dia terem sofrido tal crime e covardia, terem sido violados por tal crime ou covardia. Mas quando perguntados se conhece alguma vítima, unanimemente falaram: vejo isso todo dia. Tal relativização foi em pesquisas encontradas sobre o tema estudado de homofobias veladas, por vezes não percebidas, por vezes não aceitadas. A violência homofóbica possui várias faces. Às vezes aqueles cochichos, quer por onde você passe, ou mesmo não sendo escolhida na equipe do seminário, ou te rejeita amizades, o que te mantém solitário. E se sou um estudante não seguro na carreira, esse processo aversivo só piora a brincadeira. Quantas vezes questionei se é esse meu lugar, mas se recebo apoio, fica mais fácil lutar, superando inseguranças e, enfim, contabilizar. Há também a percepção da contabilidade mudando, de uma visão tradicional ainda se transformando. Na contábeis moderna, diversa inclusão, há todo tipo de gente sem importar a condição, ou modo de se vestir, ou do cabelo arrumar. O que importa, minha gente, é o saber dominar. Chegamos aqui ao final, as considerações finais, ou o trem que chega é o mesmo trem da partida. Essa pesquisa relatou a percepção de um agente que segue na luta com garra para existir somente, numa contabilidade nova que começa a incluir e que LGBTQIA+, se sintam pertencentes aqui. Foram observados marcadores de orientação sexual durante a formação contábil de quem ama outro igual. Notou-se que na faculdade a inclusão está avançada, mas no trabalho ainda não foi naturalizada. Como futuros estudos, recomenda-se investigar outras pessoas da sigla para o resultado ampliar. Já quanto às limitações no método natural são, não generalizar os achados para toda a população. Chegamos ao fim da viagem, cheios de esperança, que outras se iniciam, alimentando a mudança. E dentro da academia, no seu contábil campo, que reconheça seus pares para não perder seu encanto, pois desistir de uma área apenas por ser gay é reconhecer a vitória daqueles que se sentem rei. Aqui nós temos os criadores, os artistas plásticos que ilustraram essa apresentação, o João Borges, o Manassé Borges e Joraci Dória, de Pernambuco e da Bahia. E aqui as referências, ou essa gente danada que sabe das coisas. Muito obrigado a oportunidade ao CMA de 2023. Um abraço. Que legal, hein? Carlos, meu caro. Adriano, na verdade. Eu anotei tanta coisa aqui. Eu estou como líder de tema de ambientes de ensino e aprendizado, então, faz parte da minha missão receber os trabalhos, ler todos os trabalhos e enviá-los para o grupo de avaliadores do Congresso, né? E aí, como a nossa academia, como muito bem retratado no artigo, ela é muito preconceituosa em várias medidas. A orientação sexual é uma delas, mas o que não falta é motivo para o preconceituoso achar que tem, né, motivo para ser preconceituoso. Então, eu fiquei muito receoso para cá entre nós, para quem que eu ia mandar esse trabalho para ser avaliado, entende? Quando eu recebi, né, um feedback muito legal sobre o trabalho, e estamos aqui porque ele foi aprovado, né? É a prova disso. Eu fiquei muito feliz com o meu trabalho também, né? De conseguir enviar para pessoas que eu entendo que têm uma cabeça diferente do que uma parte da academia, né?
O que que eu vejo? A forma de escrita, muito interessante, né? Inclusive parafraseando as dores e delícias aí do Caetano, né? E Várias essa coisa, referências. várias referências, Várias, várias, várias. a musicalidade, a forma muito interessante. Mas aí eu coloco algumas coisas aqui para poder contribuir. Como ocorre a vivência da orientação sexual durante a formação em ciências contábeis, né? E então existe uma temporalidade aí no trabalho, que é esse caminhar da formação. Eu acho que dá para mergulhar nisso, sabe? Eu vi que das 15 páginas foi parar nos resultados na 10ª só, Uhum. né? Ou seja, é a partir dali que realmente a voz está sendo dada mais para os entrevistados, né? 4 entrevistados. E aí começa a dar essa voz, mas aí já é mais curto e já vai para as considerações finais e lista de referências. É fundamental poder mergulhar um pouco mais aqui. Exemplo, já que eu estou falando do caminhar aí durante a formação, como é que é no ingresso? Né? Dá para dividir temporalmente. No ingresso, né? Quais são os medos, os receios, a receptividade, os trotes, né? Eles se dão do mesmo modo? Fiquei com essa reflexão, sabe? Como é que é o meião lá do curso? Os laços sociais, eles se mantêm? Eles se fortalecem? Eles se vão? Como é que é isso? E a reta final? Receios em relação ao futuro? Estágio? Empregabilidade? Processo seletivo de estágio também faz parte da formação ali. Dá para explorar legal essa parte, né? A pessoa está se formando para ter uma profissão e vive preconceitos e isso é fundamental ser destacado. E as festas durante a faculdade? E os momentos de maior liberdade, menor liberdade, os momentos nas disciplinas, os momentos extra-classe, como é que é com os professores, como é que é com os outros colegas, como é que é com a direção da universidade? Então, tem uma riqueza aqui de categorias de análise que podem ser investigadas. Provavelmente eu não estou falando nenhuma novidade para ti, mas sim alguns elementos que podem ser aprofundados. O que me parece, às vezes, no trabalho, nessa leitura que eu pude fazer, é que tem muita coisa, e é natural que isso aconteça, que é preconceito que. Como é que eu posso colocar? Que a pessoa vai ter na faculdade, fora dela e tal, né? Mas eu acho que uma coisa muito legal, enquanto pesquisa, né? Não enquanto o que acontece na sociedade, porque é muito ruim que seja assim. Mas enquanto achado, é mostrar, assim, as peculiaridades desse preconceito, da formação, nos diferentes estágios do caminhar do indivíduo. Eu vi muita coisa no trabalho que poderia servir para formação em ciências contábeis, ou quando a pessoa resolve ir na igreja, ou quando a pessoa resolve ir para o mercado e ouve alguma coisa, ou alguém aborda. E não sei, eu fiquei querendo ir mais de olho naquela coisa assim, calma, olha aqui, na formação de ciências contábeis, o buraco é mais embaixo nesses e nesses aspectos. Existe, por exemplo, um preconceito intelectual, ou não é esse o caso? Quando a gente faz recorte em gênero, tem, né, a minha esposa faz muitos trabalhos, né, e a tese dela é sobre violência contra as mulheres no contexto universitário, e então nossos diálogos aí são eternos, né, nesse campo. Mas assim, ela fala muito sobre o preconceito que a mulher sofre intelectualmente, assim, sabe? Isso acontece ou não é esse caminho? Existe aquele preconceito que não quer que o gay cresça? Existe um preconceito de querer fazer assim, né? Querer. Não, peraí, você não vai crescer, eu vou barrar teu crescimento a todo custo porque eu não quero que você ocupe a liderança, porque eu quero que os meus semelhantes ocupem aqui. Como é que é tudo isso? Enfim, eu vou te passar, porque senão eu fico aqui, Carlos, um tempão. É mais para coletar tuas percepções diante da minha fala.
Perfeito. Primeiro eu quero agradecer aí, professor Marcelo, pela sua sensibilidade enquanto líder de área, de encaminhar. E a gente sabe que tem que ser dessa maneira mesmo. Eu também sou líder de área em eventos. Às vezes a pessoa manda um trabalho que é muito qualitativo para um pesquisador que é muito quant, ou manda um trabalho que é quant para um pesquisador que é quali, só isso aí já, às vezes, inviabiliza, já vem uma avaliação que não é muito boa. Então, muito obrigado aí pelo cuidado. Queria dizer que é a segunda vez que a gente fez a submissão para o SEMEAD. O ano passado nós submetemos e foi muito frustrante porque esse preconceito da academia fez com que o trabalho, por não estar dentro das regras estritas de formatação, fosse sumariamente reprovado e sequer foi para avaliação dos pares. Então, para a gente foi muito ruim receber um trabalho em que não foi nem dito, olha, a gente leu, ele foi reprovado pela formatação, mas nós lemos e identificamos tais e tais problemas. Então, meio que essa ressubmissão esse ano foi para mostrar para o SEMEAD que esse trabalho era possível ser aprovado, se a gente seguir com as regras do jogo da formatação. Mas é muito importante que os eventos da nossa área, e o SEMEAD eu entendo como um evento mais aberto, mais amplo, né? Até do que os que são específicos de contabilidade, o SEMEAD tem a cabeça um pouco mais aberta, para que a gente se abra para as diversas formas. Eu já vi em eventos um trabalho inteiro sendo apresentado em quadrinhos. E é um evento científico, a gente não está perdendo. Na verdade, são formas de expressão para tentar prender a atenção do leitor, porque quantos dos nossos trabalhos são produzidos e ninguém lê, e ninguém se lembra depois? Às vezes, trabalhos excelentes que ficam presos na gaveta. Escrever um artigo em cordel não é fácil. Para a gente que é nordestino, o cordel está muito forte na nossa cultura, mas isso não significa dizer que a pessoa acorda já sabendo fazer cordel, fazer verso. Então, não é fácil, mas acho que quando a gente produz uma coisa com prazer, a coisa fica mais fácil. E tentar colocar as referências à base teórica. Então, a gente foi lá buscar Foucault, a gente foi buscar Judith Butler, quando fala sobre teoria queer, né? Colocar tudo isso dentro de um trabalho científico. E ainda em versos foi bem desafiador, mas eu acho que esse é o menor dos desafios. Eu acho que o trabalho ainda carece um pouco de fortalecer a metodologia dele, até ampliar a base das pessoas, porque só foram 4. Eu acho que a gente pode colocar mais gente aí. Você falando aqui sobre essa diferença entre fases, é, veio assim os insights, porque nós temos material coletado, não entrou. Tem coisas que são ditas, por exemplo, pelos entrevistados, de que eles eram excluídos. Até a gente coloca numa frase, mas não explica bem por quê. Ou excluído dos seminários, das equipes, ou seja, aquele aluno que performa um corpo gay mais o que a gente chama de afeminado, mais feminino, ele tende a ser excluído. Até o momento em que, se ele tiver uma personalidade muito forte, ele se transforma na atração da sala, e quando chega no final do curso, ele é o aluno homenageado da turma. Então, no primeiro momento, ele é rejeitado por ser fora do mainstream, por ser uma ameaça. Isso acontece dentro das empresas também. Então, no primeiro momento, ele é rejeitado. Se ele resistir e conseguir vencer essas barreiras, talvez ele consiga ser o de maior destaque. Mas esse é um esforço sobre-humano que, para as outras pessoas que não estão nessa condição, elas não precisam passar. Então, a gente tem violências terríveis do tipo, um chefe chega e fala para o menino que está lá se formando, ou você tira seu brinco, ou você está fora da empresa. Então, assim, e a gente não está falando, a gente está falando de uma época que, nossa, as pessoas estão usando alargador, não estão usando mais brinco. Mas uma coisa é um homem que performa heteronormativamente usar brinco e usar um alargador, não tem problema. Mas se for um homem gay com características mais femininas que usa um brinco, aí tem problema. Isso na contabilidade, e a gente trouxe a discussão para a contabilidade porque é uma área que, além de ser a minha área original, da minha formação, mas é uma área que tradicionalmente é muito conservadora. Nós temos um jeito de se vestir do contador. Aliás, olha como é conservador. Já chama a profissão pelo gênero masculino. A sua esposa que estuda gênero aí, né? Não se fala da contadora, se fala do contador. Então, a nossa profissão, apesar de hoje ser quase 50-50 entre homens e mulheres, né? E a gente nem entrou na discussão não binária aqui, a gênero, mas porque tudo é declarado como homem e mulher. Hoje é 48% mulher, 52% de homem, mas daqui a pouco nós teremos mais mulheres do que homens. Mas ainda assim é uma profissão conservadora, é uma profissão que, se você não segue determinadas regras e um dress code, você está fora. No passado,
Algumas dessas regras de investimento até faziam sentido, porque era uma profissão que a gente tinha muito contato com repartição pública, então você tinha que ir no cartório, você tinha que ir numa junta comercial. Hoje é tudo informatizado, hoje é tudo. Não tem por que você ter mais essas amarras. Então, essa figura desse homem gay, em algum momento ela traz um estranhamento dentro do curso. Então, são violências de professores em relação a alunos, são piadinhas, são cochichos. As pessoas às vezes não têm coragem de falar na tua cara, porque, e aí tem um momento que a gente fala ali, que aprendi a revidar, prefiro bater a apanhar, porque elas não têm coragem de falar diretamente na tua cara, mas elas vão falar por trás, elas vão fazer risinho, elas vão fazer comentáriozinho, e cada coisa dessa é uma violência que faz com que muitas pessoas, muitos talentos desistam da área. Quantas vezes eu já ouvi falar, nossa, você é muito criativo, por que você está na contabilidade? Eu trabalhei na contabilidade de uma empresa, de um grande shopping, então uma rede que é sediada aqui no Ceará, mas na época eu morava na Bahia, porque eu sou baiano, que o pessoal do marketing um dia virou para mim e falou, você não quer deixar a contabilidade vir para o marketing? Aí eu pensei, não, por quê? Porque eu sou gay, então não pode ter gay na contabilidade, o gay criativo tem que vir para o marketing. Eu fiquei lisonjeado na época, não percebi isso naquele momento como uma violência, mas hoje eu olho para trás e vejo como uma violência, né? Por mais que as pessoas que praticaram talvez nem tivessem consciência disso, de que era uma violência. Então, assim, é um desafio muito grande, sabe, Marcelo? A gente conseguir agora, por outro lado, e aí tem a diferença entre o que está acontecendo dentro da universidade e o que acontece fora. E aqui, os 4 entrevistados foram de universidade diferente. A gente teve gente do Maranhão, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Todos relatam que dentro do ambiente universitário a coisa está um pouco mais tranquila. Então, eu tenho, por exemplo, alunas hoje que se conheceram no primeiro semestre e começaram a namorar e estão lá namorando na sala de mãos dadas, que isso era impensável no passado. Você tem hoje um aluno que leva o namorado dele para assistir a aula junto com a gente. Isso era bem comum entre heterossexuais. Talvez um dia você tenha até assistido uma aula com sua esposa ou vice-versa. Mas entre casais homoafetivos, isso não existia, porque era tão escondido, era tão camuflado. Então a gente percebe que já há. Eu vejo aqui o centro acadêmico da minha universidade fazer um dia, não sei se Anne ainda estava por aqui, mas eles foram fizeram o Dia dos Namorados e botaram lá toda a questão do orgulho gay. Então, assim, a gente percebe alguma mudança, mas a gente ainda tem dificuldades, né? Sobretudo dentro das empresas. Por outro lado, só para fechar minha fala, que eu acho que eu estou me adiantando, a gente percebe algumas empresas que ditam tendência, como as empresas, as Big Four, né, que têm tido uma preocupação muito forte de trabalhar a imagem de diversidade. Até muitas organizações até estão tentando cooptar ali a discussão do ESG, né? Elas pensam que eu posso colar a minha imagem como ESG, então eu posso falar sobre diversidade, eu vou estar dizendo que a minha empresa é ESG, mas eu acredito muito nessas empresas que servem como espécie de inspiração para que outras mudem um pouco a sua performance. Só para fechar, finalmente, a Ambev, nós fizemos esse coletivo que aparece aí em cima, com um asterisco, com um arco-írisinho, é o COLID, que é o Coletivo Contábil de Inclusão e Diversidade. Nós fizemos uma, do qual eu faço parte, é um coletivo que hoje está em quase todos os estados brasileiros, já são mais de 100 pessoas que integram esse coletivo. Nós fizemos uma live com o pessoal da Ambev e eles falaram sobre o processo de contratação de pessoas LGBTQIA+, especialmente pessoas trans, que dentro da sigla é quem mais sofre, né? E aí eles queriam fazer para fora, tipo, dar treinamento, capacitação para pessoas trans. E aí alguém teve a ideia de fazer um censo interno na empresa. E eles descobriram que tinham mais de 250 pessoas trans dentro da Ambev. Então, nós estamos muito mais perto do que as pessoas pensam. Então, eu acolho aí as suas sugestões. Eu sei que, do ponto de vista de metodologia, de ampliar as análises, o artigo ele precisa, a gente tem que melhorar, tem que ajustar para avançar. Fico feliz e muito agradecido ao SEMEAD por ter aceito o trabalho, né? E torcendo para que outras pesquisas assim, não mainstream, outras formas diferenciadas de comunicar apareçam aqui nesse espaço. E agradecer aqui por vocês terem acompanhado e ver os sorrisos aqui de algumas pessoas enquanto eu estava falando. Muito obrigado. Carlos, que legal. Você consegue ver o quadro? Consigo. Já Vai ser a tabela mais feia que vocês verão hoje, tá? Mas tudo bem, era para fazer rápido aqui por causa do nosso tempo. A tua fala me veio assim, né? Nas colunas o tempo, eu coloquei de forma coloquial aqui, só para trazer as ideias e depois ver o que você acha. O início ali dessa formação, o meio dessa formação e essa reta final. E assim, 3 dimensões, por exemplo. O que falam para as pessoas, né? Ou seja, como que se dá a expressão do preconceito,
né? Então, digamos, para falar bonito, é extrínseco ao indivíduo isso aqui, como é que o ambiente vem para ele, e aí no segundo momento, como isso entra para a pessoa, aí é intrínseco, como ela assimila, o que isso faz com ela, né? E num terceiro, associado ao segundo também, as consequências disso, né? E aí você tem nessas células as falas dos entrevistados, das entrevistadas, trazendo, é que nesse caso focado no homem, mas assim, trazendo esses relatos, né? Porque, veja, existe uma consequência, por exemplo, que você trouxe, que é o recrudescimento de algumas pessoas que sofrem o preconceito. Tem que estar sempre armado? Poxa vida, eu dei aula de marketing para um aluno gay há 1 ano e meio, assim, né? E ele, assim, super, assim, extrovertido, expansivo e tudo mais. E assim, tinham 2 pessoas na sala que adoravam, assim, apaixonadas por ele, mas todos os outros detestavam o aluno, sabe? Então, viver esses polos de amor e ódio, e ele era um doce de pessoas, só que não, obviamente não com essas pessoas que eram agressivas com ele, entende? Então, ele ia do 8 para o 80 de uma hora para outra. E ele tinha, e claro, né? Você sabe do que eu estou falando, ele tinha que viver isso todos os dias. Ele não conseguia ter As, paz ali, não conseguia as ter estratégias de paz. defesa, né? As estratégias. Exatamente. E assim, um rapaz brilhante, eu quero muito acompanhar a jornada dele, mas as consequências ali, no caso, era uma consequência do início do curso, entendeu? Daquele momento em que você está estabelecendo os primeiros grupos para fazer os trabalhos, que você, assim, não sabe se vai ser aceito. Todo momento de separar grupo, ele ficava super acanhado, sem saber o que ia acontecer, se as pessoas iam abraçá-lo no grupo ou não. E isso, gente, traz consequências, é muito parecido com discutir bullying na escola, entendeu? Traz consequências para algumas pessoas pesadas, algumas assimilam melhor do que outras. Eu vou tirar aqui a tela. E eu vou complementar uma coisa que você fala aí, que a gente, obviamente, que essa pesquisa aqui está no recorte de orientação sexual, mas isso vai acontecer também no que diz respeito a etarismo. Eu fiz uma segunda, acabei de me formar em janeiro desse ano em psicologia aqui na UFC também, e percebia nitidamente que havia uma questão de etarismo nas turmas. E olha que a galera de psicologia é super open mind, mas você tinha 2 ou 3 colegas ali que eram um pouco mais velhos, old school, assim por dizer, e eles ficavam a reboque. Eu era um dos mais velhos da turma, mas é porque eu sou metido e ia me metendo, me enfiando nos cantos do povo. Mas eu percebia nitidamente como você tinha 2 colegas que ninguém escolhia para as equipes, para participar das equipes. E ali é um outro recorte de preconceito, de etarismo, como tem também o recorte de preconceito em relação à grana, né? Ao aspecto financeiro. Então, quando a gente fala Tudo, tudo. sobre diversidade e Preconceito está em inclusão, nós tudo. temos várias possibilidades aí. Eu Eu dei brinco, um Carlos, print aqui na sua tela, viu, para pegar esse esqueminha tá aqui. bem, querido, tá Colocou aí, bem. que agradeço. É. Eu brinco que no Brasil é o seguinte, ó. O jovem, ele não tem experiência, entendeu? Para assumir certas missões. O mais antigo, ele não tem energia. E quem está no meio do caminho não é nem tão experiente e também não é o mais energia. Então ninguém presta, meu caro. Então pronto, vamos todo mundo morrer. Não existe uma faixa etária ideal para nada. Não é louco pensar isso? Sendo que, na verdade, não é assim. Cada faixa etária tem a sua beleza, a sua riqueza, o seu potencial de entrega. Então, quer dizer, eu fui fazer 1 milhão de titulações aí acadêmicas logo, porque em algumas coisas da nossa academia parece que enquanto você não está lá com o cabelo todo branquinho, a coisa não vai. Sabe? E não quero pesar demais a mão na minha crítica também, mas o preconceito, como o nome já diz, né? O pré-conceito, a gente não ensina para os nossos alunos, né? Ó, é o pré-conceito, eu estou conceituando algo antes de eu conhecer, né? Então, conhecer é o movimento para combater. E tudo bem, alguns vão continuar sendo racistas até, mesmo depois de conhecer.
mas tem uma parcela que deixa de ser. Com É, certeza tem uma parcela que deixa de ser. E eu vejo, Marcelo, esse caminho como um caminho sem volta, porque assim como há alguns anos nós tivemos dificuldade, a sociedade brasileira teve dificuldade em entender as políticas afirmativas dentro da universidade, a lei de cotas e coisas desse tipo, que hoje é impensável. Vocês veem que a política de cotas foi aprovada agora, a recondução da política por mais de 10 anos, sem grandes dificuldades. No primeiro momento foi um embate, uma luta, porque se percebeu, né, que ela era necessária. Então, assim como aconteceu isso, com outras áreas também, né? A gente vai percebendo um avanço. Agora, a grande discussão são as políticas de inclusão dentro da pós-graduação. Então, você tem hoje, já chegando na pós-graduação, cotas também que vão ser estabelecidas. Então, apesar de nós termos forças contrárias que vão atuar para pressionar, né? Agora, como aconteceu recentemente numa comissão lá do Congresso de Direito da Família, né? De reprovar, de proibir o casamento entre pessoas iguais, casamento igualitário. Então, vão acontecer essas ações, mas do outro lado você tem gente muito combativa, muito preparada. E acho que quando chega. Esse debate não é novidade quando você vai para outras áreas da ciência. Você vai para a sociologia, você vai para as áreas humanas, esse debate não é, não é novidade. Para a gente aqui, especialmente na área de contabilidade, área de finanças, isso ainda é uma discussão nova, por incrível que pareça. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver trabalhos e pessoas pesquisando sobre esse tema dentro da universidade, mais a gente vai conseguir ampliar. Agora, eu vou fazer assim, um elogio aqui nessa sessão, um elogio a você, Marcelo, e aos colegas que avaliaram, que é um questionamento que não apareceu, uma das primeiras vezes que não apareceu um questionamento, que foi, mas isso é contabilidade? Porque toda vez que a gente traz um debate, uma discussão que saia do débito e crédito na contabilidade, e aí dentro de uma área que é uma área, abre aspas, polêmicas, vão tentar invalidar a gente. Mas poxa, é a formação do contador, quer dizer, Pois é, claro que é habilidade, claro que é contabilidade, é a então, formação do indivíduo, né? então isso aparece Talvez muito. também, Carlos, Adriano, eu tenho formação em filosofia, né? E aí o caldo também muda na nossa conversa aqui. Em filosofia e em administração. Então eu entendo que você fala, muitos trabalhos que eu fiz foram acusados, veja só, de serem mais da educação do que da ADM, e aí, sabe, eu ouvi no meu doutorado que eu não ia muito longe com aquele estudo, depois publicamos em A1, foi legal pra caramba, então, é um tipo de preconceito intelectual também, querendo ou não, Sim. né? Então, essa troca é muito legal. E é curioso, né, o preconceito ele vir em áreas que, poxa, às vezes é até mais fácil verificar se tecnicamente a pessoa é mais competente, né? Sabe? Sim. Poxa, ele é um bom contador? Vamos ver aqui. Contas e tal, demonstrações contábeis, sabe fazer o negócio e tal. Pô, então ele está indo melhor que o outro ali e tal. Em tese, seria mais fácil de você objetivamente perceber a competência da pessoa. Por outro lado, é onde historicamente alguns preconceitos estão mais arraigados, também pelo fato da alta representatividade do homem de negócios, né? Tem esse lance, né, Adriano? O que se espera do rótulo enquanto homem de negócios, né? Sim, Que é sim. o chefe de família tradicional, que se veste Sim, daquele sim. jeito e que tem que ter aqueles comportamentos e tal, daquela maneira. Se ele não fizer isso, causa uma estranheza muito grande, né? E a gente não Para pode cair alguns. A gente não pode cair na armadilha de trazer esse debate sem que essas pessoas que pertencem ao debate não tenham um protagonismo, porque senão a gente vai continuar fazendo propaganda aí de caju num pé de pitanga, como teve um caso famoso recente aí, né? Que você vai da Natura, se não me engano. Então, a pessoa não entende de caju, então não é ela que vai fazer a propaganda de caju, leve alguém que entende de caju para poder falar. Então, porque as empresas elas estão atentas para essa questão. Então, eu quero agradecer muito aí ao Marcelo. Iane, Clécio e Murilo, eu ouvi várias vezes o sorriso de vocês quando estava falando aqui, então muito obrigado, porque eu acho que é um tipo de manifestação espontânea, sabe, Marcelo? Que faz com que a gente perceba que, ó, vamos continuar nessa toada aí, vale a pena continuar pesquisando sobre isso, trazer mais pessoas para esse debate. Parabenizar também aí, Iane e Clécio, que apresentaram os trabalhos de vocês. Eu não vi o de Iane, mas eu assisti o vídeo, viu, Iane? Assisti os vídeos antes, já tinha assistido do Clécio,
mas eu peguei o finalzinho aqui. Muito obrigado. Legal. Gente, eu acabei também me alongando, né? 17h30. Murilo, com certeza tivemos um bom diálogo sobre os 3 artigos, mas não conseguimos fazer aquela interseção entre os trabalhos. Mas aí são escolhas, né? Como diz o Caetano, as dores e as delícias das nossas escolhas, não é isso? Meu caro, você quer fazer comentário para a gente fechar? Fomos bem aqui na nossa troca? Acho que fomos bem até demais, professor. Estou muito satisfeito e muito feliz. Eu vou aproveitar só fazer alguns comentários breves sobre cada um, porque acho que são coisas que podem agregar, apesar que o meu sentimento, vou começar do último, pelo trabalho do professor Carlos Adriano. Fiquei muito feliz, de verdade, em ver algo que também eu sei que vocês são do Ceará, mas eu sou da Paraíba e estou fazendo doutorado lá no Pernambuco, e isso para mim ver algo tão intrínseco à nossa cultura, da forma com as referências, tudo aquilo ali, tudo aqueles easter eggs ali no meio, ali foi fabuloso, muito bom ler e feliz por um trabalho nesse formato aqui no Congresso. Por quê? Aí, é muito bom saber também o retorno do professor Marcelo, esse cuidado até mesmo para avaliação, porque um dos trabalhos meus enviados para o seminário também destoou um pouquinho daquilo que vem do tradicional. Foi um caso para ensino, também gosto muito de produzir casos, e está indo em direção ao que eu estou estudando agora no doutorado, que é a relação ao trabalho precário, e alguns marcadores, inclusive, bem presentes, que foram até mencionados aqui hoje, como marcador de gênero. Ele narra uma história de uma mãe solo que é negra, e isso trouxe algumas perspectivas que não foram bem avaliadas. Inclusive, a gente sentiu isso, o caso foi reprovado pelo evento, e a gente pôde ouvir no feedback que ele estava marcado demais por questões muito ideológicas. Isso foi mencionado na avaliação. Isso eu senti bastante, porque não se trata de ideologia, se trata de uma narrativa real a partir de história, de fato, narrada ali, em que foi visto como um teor político, quando na verdade é uma prática muito constante. É um trabalho precário a partir de aplicativos, uma entregadora de iFood, e é um trabalho precário, não é algo que esteja numa cana com aquela autonomia e flexibilidade que existe, mas por trás, se você não trabalha, você não recebe. Então, a Murilo, gente me sentiu, permite uma frase rápida? sim, E tem mais ainda, né? Todo trabalho acadêmico tem, em alguma medida, um cunho ideológico. exato, O que exatamente, é ideológico, entende? Ideológico é seguir uma corrente. E todo trabalho segue alguma corrente para explicar como o mundo funciona. Então, acusar um trabalho de ser ideológico é acusar de ser um trabalho acadêmico. Aí a gente não sai do, exato. do, do lugar, né? Eu não tenho ingerência sobre essa questão, né? A gente envia para os avaliadores e tem que seguir a pontuação ali do trabalho que é atribuída. A minha única gestão acontece se houver empate, né? Um recomenda aprovação, outro a reprovação, e aí eu tenho que ter o cuidado de enviar para um terceiro avaliador. Mas eu lamento que a jornada tenha sido assim com um dos seus trabalhos. Por outro lado, a gente vê o quanto é interessante, aí eu fico muito feliz exatamente por esse cuidado e por chegar a um trabalho que se caiu nas mãos de pessoas que se prendam mais ao rigor metodológico, até, e não que o trabalho não tenha, mas aquele padrãozinho, aquela caixa que um trabalho acadêmico geralmente se espera. Aí vem uma narrativa de cordel, por exemplo, isso pode trazer, como foi o caso do ano passado, vocês não conseguiram aprová-lo, mas esse ano veio. Que trabalho bacana, muito feliz de verdade. Mas aí os meus comentários também com apenas anotações ao longo da leitura. No caso do trabalho do Clécio, eu também tenho vivência, eu trabalho já há alguns anos na educação profissional, também leciono, inclusive, novo ensino médio, que agora vem numa pegada muito forte no ensino técnico, com cursos de administração, de contabilidade aí voltadas
a inserção do estudante já desde o ensino médio com a formação técnica e essa busca pelas metodologias ativas. O que alguns dos pontos que eu destaquei, inclusive o professor Marcelo já levantou, sobre a própria adoção da metodologia ativa, e aí me veio algo que, em 2019, um dos trabalhos, acho que foi no meu segundo ano aqui no semiárido, nós apresentamos um trabalho exatamente sobre isso, sobre as metodologias ativas, a autorregulação da aprendizagem, e a gente pontuou o quanto é importante a aula expositiva, o quanto não se perde o valor. E por mais que haja essa demanda, é muito pelo nome ativo, o ativar. A gente não pode superativar o aluno, isso gera sobrecarga, isso gera uma euforia gigantesca e os resultados no final acabam tendo aquela crescente gigantesca e eles tendem a diminuir. Então, existe o equilíbrio, acho que foi até mencionado já aqui, e é importante. A aula expositiva nunca vai perder o valor, a gente precisa sempre encontrar esse nivelamento. E o interessante, o quanto também, de certa forma, algumas metodologias elas têm se disseminado e vocês conseguiram levantar aí no trabalho. O que eu senti falta foi, eu acho que isso é só questão de rigor mesmo, foi do próprio objetivo do trabalho. Eu não encontrei, tanto no resumo, quanto acho que seria importante, tanto adicionar um objetivo em si, não só o problema de pesquisa, quanto uma justificativa para atestar, porque de fato é um trabalho muito relevante, contribui para a teoria e contribui para a prática. Então, acho que isso poderia ser inserido para uma futura publicação em revista. Isso, por último, sobre um único questionamento que ficou sobre o trabalho da Iane, parabenizo também, acho que vai muito de encontro ao trabalho que você já apresentou, que eu pude acompanhar na quarta-feira, e aqui a única coisa que me pegou foi sobre o objetivo, porque como eu não consegui ler o trabalho, você só passou o trabalho como resumo, eu me ative a ele. Não sei se no trabalho escrito você muda a narrativa, mas o objetivo, ele direciona habilidades, mas não fala da extensão. Aí, nas conclusões, você já traz isso de forma mais clara, porque quando você fala que o objetivo é analisar as habilidades da formação profissional, você não deixa claro que esses são por meio do desenvolvimento da prática ali na extensão universitária, ao que na conclusão você já traz, que aí permite ampliar o conhecimento sobre as habilidades da formação profissional desenvolvidas na extensão universitária. Não que seja o foco, é apenas um locus, né? Eu entendo que, como até o professor frisou, pode ser tanto a extensão, poderia ser na iniciação científica, poderia ser na monitoria ou outras vertentes, mas eu acho que no objetivo poderia, isso porque me causou um estranhamento e me gerou dúvida. Qual as habilidades Murilo, desenvolvidas aonde? uma frase rápida aqui. Com certeza o fato de não ter tido acesso ao artigo completo prejudicou a tua interpretação aí, mas isso não torna a tua fala inválida, muito pelo contrário, porque o resumo em si, ele tem que apresentar os principais elementos. Então, uma sugestão para a Iane é o seguinte: se ela coloca que o núcleo de apoio contábil e fiscal ele ocorre no âmbito da extensão universitária, no resumo, ela já consegue endereçar isso por lá, entendeu? Ou seja, se ela está tratando do núcleo de apoio contábil e fiscal, ela necessariamente está tratando de algo que acontece na extensão. Mas não tem como você saber disso se não tiver no resumo colocado e se você não tiver acesso ao artigo completo, realmente. Exato. Só aproveitando esse ponto, com relação, realmente, no objetivo está escrito, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal das Universidades do Ceará. Eu dei até uma olhadinha aqui na introdução, a gente fala brevemente da extensão universitária e do NAF, mas pode ser que tenha ficado, assim, um pouco gerando um pouco de dúvida, porque também, né, o resumo ele é um pouco enxuto, né? Então, a gente tem que enxugar alguns pontos para conseguir seguir as regras do Congresso.
Ah, e aí o Murilo me lembrou de uma coisa. Usar o termo percepção para trabalho quant, dá uma olhada, dá uma olhada. Porque percepção, em geral, é muito da natureza qualitativa, sabe? Então tem toda essa coisa aí para pensar. O Murilo foi falando, aí a gente vai abrindo a caixa de ferramenta em cima da Iane aí, né? Mas vai lá, meu caro, vai lá. Não, e eu acho que isso é a grande vantagem, a virtude de se participar de um momento como esse, né? Essa troca. Mas basicamente é isso. Como eu fui fazendo a leitura, na conclusão, quando a gente chega lá, já fica bem mais claro a resposta aos objetivos de pesquisa. Por isso que aí eu fiz esse movimento, conclusão, objetivo, e vi que eles estavam diferentes. Eu acho que uniformizar, rever essa ideia da própria percepção mesmo, porque fica... E inicialmente eu também fiquei com questionamento sobre a habilidade ou competência, mas eu acho que como a partir da discussão mesmo entre vocês, acho que ficou interessante aí, mas esse é o meu... Esses são os pontos que eu destaco aqui. Só antes de passar de volta, só vou reforçar, pessoal. Vi aqui que o professor Carlos colocou o seu Instagram, acho que o pessoal também. Já fui lá seguir também. Quem disponibilizar também vou estar acompanhando, mas eu vou estar disponibilizando aqui no chat um Sigo de link. volta. Eu sigo de volta, viu? Show de bola. Solicitando que vocês participem respondam a um questionáriozinho avaliando a sessão, por gentileza, que é algo bem importante aí para a manutenção do CMA e a melhoria contínua no próximo ano. Beleza? Já Professor, como se... respondi, foi fácil. Foi fácil responder. Murilo, obrigado, que Pessoal, foi você que me mandou uma mensagem por WhatsApp, né? Porque eu tinha Foi sim, atrasado. Muito isso obrigado, mesmo. muito obrigado. Obrigado também por Obrigado pela disponibilizar, compreensão. professor. é isso, gente. E não vale colocar lá, não, que a gente estourou em 10 minutos o tempo, tá? Isso fica de segredo. Segredo gravado aqui, tá? E, pessoal, eu vou deixar também o meu e-mail aqui, ó. E também uma coisa que funciona muito bem, colocando meu nome completo de novo, para acesso via LinkedIn, né? Uma ferramenta legal também para a gente usar. E, gente, parabéns pelos trabalhos, assim, sigam rumo à publicação. Eu acho que o que norteia tudo isso é a discussão sobre para que serve um congresso, né? E um congresso é para fortalecer ideias, para fortalecer trabalhos que podem vir um dia, né, a serem publicados em periódicos acadêmicos, né? E os três trabalhos aqui, nitidamente, têm potencial para serem publicados em periódicos acadêmicos, portanto, valem, merecem estar aqui nesse nosso debate. Isso não significa que os trabalhos já atingiram sua finitude, muito pelo contrário, mas que eles nascem como boas missões aí, contribuições diferentes, né? Você pode ir para uma contribuição mais social ou para uma contribuição mais metodológica. O trabalho do Adriano ele tem aí uma via de contribuição metodológica bacana. O trabalho da Iane tem contribuições e do Clécio tem contribuições gerenciais, né, para as instituições. Então, sempre vamos lembrar, né? Poxa, para que o meu trabalho contribui? E contribuição não é só uma. A academia não é só uma, graças a Deus, porque se fosse só uma estaríamos fritos. O lado bom da academia é que tem comunidades diferentes e é legal ser abraçado por uma comunidade. E uma vez que você consegue isso, você está ali, você se sente parte, né? E acho que em alguma medida conseguimos isso aqui também. Gente, não quero mais tomar o tempo de ninguém. Parabéns, sucesso na jornada e até a próxima, tá bom? Valeu, Valeu, gente. Um pessoal. abraço, muito Bye, tchau, obrigado pela tchau. receptividade, viu? Obrigada, Espero gente. até Tchau, mais. tchau. Tudo de Tchau, bom. tchau. Obrigado, gente. Obrigadão. Um Yane, abraço. por favor, viu? Vamos fazer alguma coisa aí. Sim, Ué, sim, com vocês, viu? certeza. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. pessoal.